Salve, salve, jovenzinhos e jovenzinhas! Está começando mais um Corrida On Demand. Palmas! Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o Thiago e ao meu lado está ele, senhor André Padilha. Palmas! Salve, salve, jovenzinhos e jovenzinhas! Uma noite agradável hoje, quarta-feira. Passou um pouquinho aquele frio da segunda-feira e do domingo, né, Thiago? Só se for aí aonde você mora, viu? Porque aqui tá calorzinho, cara. Aqui ficou gostoso pra treinar hoje, viu? Aqui tá frio, meu jovem, tá frio. Minha sinusite atacou, tô igual aqueles velhos com lencinho toda hora. Mas é isso, senhoras e senhores, começando mais um Corrida On Demand. E hoje o nosso convidado é o João da Cronomax. Palmas pra ele! E se por acaso você não sabe, a Cronomax é uma empresa profissional e apaixonada por corridas. Ela é especializada na prestação de serviços de cronometragem eletrônica, credenciamento e entrega de kits. E foi a responsável, por exemplo, diga-se de passagem, pela cronometragem de uma das provas, dentre tantas que nós estivemos, da meia maratona de Campinas. E um dia antes, ela passou fiscalizando tudo e temos provas aqui, ó. Vamos colocar aqui na tela, quer ver, ó? Quer ver? Olha isso, João. Olha isso aqui, ó. Cadê? Deixa eu acertar aqui, ó. Temos prova aqui, ó. A gente Reconhece esse carro, João? Conheço, fez barbeiragem? Não. Olha lá. A gente tava fazendo o rolê de reconhecimento do percurso da minha maratona de Campinas. E aí, enquanto a gente tava gravando o vídeo pra trazer aqui pro canal, a gente encontrou o carro de vocês aí, ó. Da hora. Devidamente identificado, né? Exatamente. A gente até brincou assim que a Cronomax estava junto com a gente fiscalizando o caminho para ver se estava tudo certo. Com certeza. Tem que fazer a VT, senão não adianta. Chega na hora da prova. Isso aí, João, isso aí era no sábado à tarde, eu acho que por volta de umas 3 horas da tarde, mais ou menos, né? Um pouquinho mais. 3, 4 horas da tarde. Por aí. A gente estava fazendo um vídeo pro canal aqui, mostrando o caminho da maratona, da meia maratona de Campinas, né? E aí encontramos com o carro, aí até gravamos esse vídeo aí. Mas fala uma coisa para mim, vocês fazem essa prévia no sábado, reconhecendo o local, estuda pelo mapa? Como é que funciona? Cara, a gente nos últimos anos, a gente implementou um formato de briefing, então a gente sempre, é lei, toda véspera de evento, durante a semana do evento, normalmente é de quarta a sexta, a gente faz um briefing com toda a equipe e passa como é que é a prova, regulamento, premiação, mapa, pontos de cronometragem. A gente não necessariamente precisa rodar com o carro a prova inteira, mas a gente precisa visitar na véspera do evento todos os pontos onde a gente vai montar a crono, né? Então, vai ver isso, a galera devia estar batendo os pontos, né, na VT. A gente fala visita técnica, né? Então, vai lá, vê de onde o atleta vem, para onde ele vai, como que você vai montar, onde você vai estacionar o carro, para já estar tudo esquematizado para o domingo de manhã, né? É isso aí. Mas Thiago, eu acho que eu comi o roteiro aqui, rapaz. Antes da apresentação do nosso convidado, por favor. Não, mas faz parte do show, Então, João, se apresente, fala um pouco de você, fala um pouco da empresa, para quem tá chegando agora. É um assunto muito importante que eu tenho certeza que todo corredor de rua tem suas dúvidas e tem suas curiosidades para saber sobre o que você faz. Então, se apresenta aí, meu jovem. Tá. Beleza, então sou João, mais conhecido como João da Cronomax. A Cronomax a gente atua aí desde 2015, a gente começou em Curitiba em 2015 e em 2020 a gente veio de vez para São Paulo, esse mercado gigantesco de eventos, mas muito antes de fazer cronometragem, eu era atleta profissional como jogador de futebol, acredita? Sério? Sério, joguei profissionalmente, mas assim, sub-20, profissional B e alguns times pequenos do interior. Comecei lá na base do Cruzeiro, sub-20, depois fui para o Corinthians,
Corinthians B, fiquei rodando um pouco com os times do interior, até que eu caí de paraquedas aí no mundo da cronometragem em 2010, quando eu parei com futebol, e tô aí desde então, né? Agora a gente vai ver se a gente gosta mais de você ou não. E que time que você torce? Eu sou São Paulino. Aê! Aê! Palmas! Aê! Palmas! Aê! Não. Ai, ai. Ô, João, é nessa hora que a gente vê se o convidado cai da live ou não. Às vezes acontece de cair. João saiu da live. Mas é isso, cara. Seja bem-vindo aqui na nossa humilde sala de gravação. É legal demais ter você aqui. Então a gente queria que você se aprofundasse um pouquinho mais pra gente entrar nesse nosso assunto, que é pra falar sobre cronometragem de rua, como é que funciona, né? A gente que tá acostumado a participar desses eventos esportivos. Conta um pouquinho de como a Cronomax pode se aprofundar um pouquinho mais, como a Cronomax surgiu, quais os esportes que hoje que vocês abraçam, que vocês estão, pra depois a gente entrar realmente nesse assunto de corrida de rua, que é o que tanto nos interessa aqui. Explica um pouco também como é que funciona esse processo de cronometragem, enfim. Conta um pouquinho da história da empresa e aí a gente vai trocando essa ideia aí no meio do programa. Então, a gente começou em 2015, lá em Curitiba, atendendo eventos ali na região. Eu normalmente atuava isso, Paraná, Santa Catarina, um pouquinho de Rio Grande do Sul. É um mercado bem diferente das provas que a gente vê aqui em São Paulo, o eixo Rio-São Paulo. Bem diferente, porque no quesito cronometragem, tá? No quesito cronometragem, são provas com menos participantes, porém com muito mais premiações. Então, tem esse negócio de premiação de faixa etária, de subcategorias, por exemplo, eu quero tirar um resultado de quem é militar, de quem mora na cidade. Então, de certa forma, é um mercado mais exigente, exige uma cronometragem com uma qualidade superior. Então, a gente acaba aprendendo no fogo, né? É assim que aprende, como tudo. Exato. Você vai lá no fogo, tem que tirar um resultado, e normalmente provas pequenas são mais desorganizadas. Então, é aquilo, o cadastro não vem bem feito, a data de nascimento vem faltando, então você não consegue tirar categoria. Então, assim, tem muita variável e a gente foi moldado nesse meio. Então, quando a gente caiu no eixo Rio-São Paulo de eventos maiores, esse tipo de complexidade diminuiu, mas ao mesmo tempo aumentaram outras, né? Outra demanda, enfim, né? Outros tipos de demanda. Então, mas a gente começou a atender eventos, se não me engano, a gente começou com o X3M é do Rio de Janeiro, né? Com o circuito X-Terra. Isso em, acho que 2017, a gente começou a atender eles e, se eu não me engano, foi o primeiro cliente aqui para cima, né? Uhum. De Sudeste que a gente atendeu. Foi o X-Terra Ilhabela, que é a etapa nacional deles. E ali a gente começou a pegar provas, atendê-los, e aí começaram a surgir outros organizadores aqui em São Paulo, a Beta, um pouco de Iguana na época. Enfim, e aí começamos a ter mais clientes aqui do que no Sul. Então, em 2020, a gente pensou, pera lá, vamos voltar, porque eu sou de São Paulo, sou natural daqui, minha família é toda daqui, a minha esposa. Então, a gente decidiu que não, agora é a hora da gente voltar para perto da família, para eles curtirem as netas. Então, Tá certo. família em Curitiba, 2 filhas, voltamos para São Paulo e, graças a Deus, estamos crescendo bastante desde então aqui em São Paulo. 2020, foi engraçado isso, né? A gente veio em 2020... Logo na pandemia? Com aquela expectativa. Não, foi dezembro, né? Eu mudei em dezembro de 2019 para 20. E aquela coisa, nossa, cara, a gente tá pegando um monte de evento, vamos arregaçar São Paulo, 2020 vai ser o ano da Cronomax. Pega empréstimo no banco, compra equipamento, tcharará, deu 3 meses, pumba, Cara, fechou tudo. Cara, que azar, velho. 17 de março de 2020, para ser mais exato, né? Fechou tudo. Sim. Viu, João? Cancelou o primeiro evento, a gente já ficou... Não, vai ser só um. Aí começou todos, assim,
Nossa. E aí, João, como é que foi essa fase aí de pandemia? Essa pergunta não estava no script aqui, mas já que nós falamos do assunto, né? Conta para nós. Cara, não foi, né? Não foi. Não foi entre aspas, porque eu lembro que na época, passado assim alguns meses, né, que foi ali a pior fase da pandemia, depois começou a ter umas provinhas virtuais, né? Só que as provas virtuais, o pessoal registrava pelo Strava, pelos aplicativos, não tinha cronometragem, né? Não tinha. A gente tentou fazer corridinha virtual, essas coisas, criar uma aplicação para poder receber esse resultado e publicar no site para a galera imprimir certificado, mas nada que trouxesse alguma receita. Não é que caiu 50%, caiu 100%, né? Para todos o mercado. Todo mundo. Todo mundo. E no nosso caso, eu costumo dizer que para a cronometragem, para a gente, foi como uma bandeira amarela. Pensa numa prova de Fórmula 1 que dá bandeira amarela. Sim. E todo mundo ficou em stand-by, alguns foram fazer outras coisas, foram para outras áreas para conseguir o que comer, né, cara? Sim. Aí você tinha que trabalhar, manter a família alimentada. Mas com cronometragem você faz como, né? Você vai cronometrar o quê? Então, não tem. que fazer. Então, pra gente foi um período extremamente importante, porque eu digo assim, a gente nessa bandeira amarela aproveitou a oportunidade, parou nos pit e refez o nosso carro inteiro planejando essa volta. Então, o que é refazer o carro todo? A gente mudou toda a nossa base de software que a gente usava. E era um negócio que eu já queria fazer, só que não dava para fazer, não tinha tempo. Imagina, eu tenho 50 timers. Timers é como a gente chama o técnico de cronometragem. Então, você pegar o cara aqui, ó, ele está acostumado a cronometrar usando um sistema, você fala, não, agora você vai usar outro. É muito diferente uma coisa da outra, sabe? Não dá tempo de você treinar, ó, esquece tudo que você sabia e vamos fazer agora desse nova. Jeito. É como você trocar o pneu com o carro andando, né? Não tem muito o que fazer, não dá tempo. É um processo demorado, porque a gente até estava falando um pouco antes de você entrar. A cronometragem é um tipo de serviço que não tem margem para erro, né? Você não tem margem nenhuma para erro, porque 1 segundo faz muita diferença, né, cara? Exato. É muita precisão, é muita pressão. Tem muita pressão envolvida nisso. Então a gente aproveitou esse momento, vamos lá. É um software francês. Vamos lá, vamos pegar esse software, comprar uma licença. Vamos aprender a usar esse software, mas não tinha prova. Então a gente ficou simulando. Vamos simular. Fizemos um treinamento na Hotmart. Fizemos, sei lá, uns 50 vídeos, bonitinho. Passamos para toda a equipe, ó. Assistam os vídeos que quando voltar vai ser assim. E aí voltaram as provas lá em 2021, né? No segundo semestre de 2021. E aí começou, né? Um errinho aqui, outra colar, até a gente aprender. Aí, aquele treinamento que eu fiz estava errado, porque ele se comporta diferente. Então, a gente foi se ajeitando, mas, assim, para a gente foi providencial, porque foi o que nos deu fôlego para quando voltou da bandeira amarela, a gente estava com um carro totalmente novo, com um monte de soluções novas que não se explorava no mercado, sabe? De resultado ao vivo, de mapa, que o cara veja lá o tempo que ele passou no mapa, coisas mais legais e uma interface diferente de exibir os resultados. Cara, que legal. Legal. Ô, João, você comentou de algumas provas aí, você falou o nome de algumas, né? Eu aqui, antes de começar a live, eu até marquei algumas que eu tenho o costume de guardar. De um tempo para cá, eu tenho guardado o número de peito. Sim. E coloco numa pastinha. Aí eu fui dar uma olhada ali quais que eram Cronomax, né? Então eu vou falar alguns nomes aqui, acho que você vai lembrar de praticamente todos, ó. A Up Night Run, que teve em Campinas, a Roca o ano passado, Run the Bridge, que teve o ano passado, SP City o ano passado. Em novembro teve a Brasília City, a BSB City, né? Foi da Cronomax também. Corrida Integração Campinas, é a Cronomax que faz.
Maratona de Floripa. Vocês fizeram também, Maratona de Floripa. Prova gigante, Sim. né? Prova grande ali. E agora, por último, que eu participei, a meia de Campinas, que vocês estavam lá, até filmamos o carro. E dito isso, vou emendar uma pergunta aqui sobre prova, né? Quais são os maiores desafios hoje que vocês enfrentam na questão de cronometragem de uma prova? Qual que é o... Você comentou alguma coisa aí de importação de banco de dados, né? Com falta de informação. Mas ali no dia da prova valendo, qual que é a dificuldade hoje? Cara, a maior dificuldade em prova é essa parte da base de atletas é fundamental. Então, a Cronomax não faz inscrição online, a gente não tem um sistema de inscrição, porque são segmentos muito diferentes. Então, nosso foco sempre foi cronometragem. Então, tem N sites aí, Ticket, Minhas Inscrições, Ativo, enfim, eles têm sistemas próprios e eles mandam essa base para a gente poder fazer a crono. Quando essa base não vem bem feita, a gente fica no escuro, né? Porque, pensa assim, o chip em si, o que a gente grava de informação dentro do chip? É um número de 24 dígitos, gigante. Então, quando esse chip passa pelas antenas, já me antecipando uma coisa meio técnica, mas só simplificando, quando ele passa pelas antenas espalhadas em determinados pontos da prova, largada, KM5, chegada, a gente identifica, opa, o chip número 10 passou aqui, tal data e tal hora. Aí isso aí vai lá para o nosso software que diz, o chip 10 é do João Marcos, do número de peito 15, da categoria masculina de 35 a 39, e aí que a gente faz todos esses relatórios, né? Então, quando a base vem ruim, vem duplicada ou faltando dados, realmente isso atrapalha demais, porque aí é isso. Ah, mas era só um atleta. Mas esse atleta atrapalhou a categoria do coleguinha. Exato. Né? É bem... Homem com chip de mulher. Pode falar, Thiago. Essa questão que você falou de, às vezes, uma informação que falta, às vezes é o que a gente falou, é um detalhe bem pequeno, mas que faz muita diferença. No caso, você, nessa sequência de trabalhos, então, vamos lá, a Ticket vende... faz o ticket da corrida, ela pega a informação que o próprio atleta colocou na plataforma, então é importante para você que está assistindo, você que é atleta, preencha todos os dados, coloque realmente tempo, local onde você mora, todas essas informações, porque tudo isso mas é só um campo, não vai fazer falta. Faz falta, como você está ouvindo o João falar. Então, atletas, colaborem também, né, na plataforma. Exato, coloca o seu CPF, não põe o CPF do esposo coleguinha ou da filha. Coloca a sua data de nascimento correta, confere se não está errado o seu sexo, às vezes ali, né? Sem querer na pressa de fazer uma inscrição, você acaba digitando errado e fica, uma vez que você fez errado, está lá salvo. Depois você vai fazer aquele mesmo cadastro que vai usar, vai ficar sempre errado. Então corrija isso, porque atrapalha seu próprio resultado depois, né? Exato. Para quem está nos assistindo, eu vou até mostrar aqui. Quem está nos ouvindo, vai lá no YouTube para ver. Mas eu vou mostrar aqui um dos chips da Cronomax. Esse aqui, no caso, é um que vem atrás do número de peito. Né? Então, o chip, para quem não sabe, é essa tarjinha colada atrás do número de peito. Eu tenho o costume de colocar o nome aqui e um telefone de emergência atrás do número de peito. Uma vez eu fiz isso e tenho o costume de fazer isso como emergência, né? Embora isso tenha no cadastro também, mas ali se der um problema durante a corrida, até puxar o seu cadastro, eu já deixo sempre um telefone atrás do número de peito aqui. Essa dica é boa. Então, é isso aqui. Fora esse aqui, João, tem também aquele que a gente coloca no cadastro. Eu sou de uma época até um pouquinho, não é tanto tempo atrás, mas eu sou da época fala que a verdade, rapaz, fala a verdade. O João vai lembrar disso, uma plaquinha era tipo um PVC, né, João? Com 4 ele tinha furinhos. 4 furinhos que você desamarrava o cadarço, passava no meio do cadarço, e na hora de pegar a medalha, você tinha que tirar isso e devolver esse chip. Naquela época, João, isso era reaproveitado, é isso? Esse número? Sim, usei bastante esse daí, o sistema da Hípico.
Um cartãozinho, né, de 4 furos, retornável. Era extremamente caro. Se você perdia isso, você tinha que pagar multa, né? E como muita gente retira o kit e depois não vai correr, eles eram obrigados a entregar o chip no dia, porque tinha certeza que a pessoa estava lá, ia correr e conseguia recolher depois. Senão perdia um monte, os caras pagavam taxas absurdas, né? Por conta disso. Só que aí você chegava na prova, pegava uma baita fila para tirar o chip, né? E depois tinha que devolver. E aí depois, João, a evolução disso foi para o de plástico lá que é descartável, né? Que também põe no cadarço, né? É isso? E ainda usa daquele? Sim. Eu vejo algumas provas que tem. A Cronomax ainda utiliza dessa solução ou não mais? Cara, a gente parou de usar por conta da comodidade do chip de peito, é mais prático, você colocou ali, e também a probabilidade do cara colocar errado. Eu sei que muita gente usa na perna, na coxa, usa aquelas cintas que ficam girando no corpo. Qualquer coisa que você faça diferente de colocar o chip no peito está errado e você está suscetível a não ter o seu resultado marcado. Então isso tudo dificulta então a leitura do chip quando passa naqueles tapetes, então, onde estão as antenas, é isso? Exato, porque assim, as antenas elas irradiam num sentido, certo? Quando a gente projeta o chip para o peito, a gente faz os testes para o cara usando ele no peito. Quando ele usa na perna, na bunda, na cinta, ele foge do padrão que foi feito o sistema. Então, assim, não quer dizer que ele não vai ler nada, mas ele vai ler muito menos do que quem está usando o chip certo. Você abre margem para um erro, né, na verdade. Exatamente. Então, assim, quando o cara usa o chip certo, a cada passagem, a gente chega a ler ele até umas 20 vezes. Eu preciso só de uma, mas a gente lê umas 20 vezes, o sistema pega a primeira leitura e joga o resto fora. Só que quando ele usa errado, o sistema lê, às vezes, 3 vezes ou não lê nenhuma. Então, ele pode ter... mas eu corro assim e meu resultado sai. Deu sorte. Mas pode acontecer. De não sair é grande. Não é o que está no regulamento da prova, né? Exato. Isso, põe no peito, cara. Coloca no peito que você tem 20 vezes mais chance de ter o seu resultado do que o cara que colocou, né? Inclusive, João, emendando nesse assunto que nós estamos, eu recebi uma pergunta aqui via Instagram, né? O tapete, ele tem uma... Não sei se é o nome certo isso, mas ele tem uma redundância, né? Você tem 2, às vezes até 3 tiras dele, né? Se não pegar na primeira, pega na segunda, é isso? Ou não tem essa redundância? Sim, sempre a gente coloca backup, seja de antena de chão ou antenas laterais, mas a gente sempre usa backups porque é equipamento eletrônico, então tudo é testado na semana do evento, antes de ir para o evento. E outra pergunta... pode falar, concluir, desculpa. Só que aquela coisa, né, é testado, só que chega na hora da prova, vai no carro, vai batendo no carro, no caminhão, chega na hora da prova, é suscetível a falha, então a gente põe uma redundância de antenas. Sim. Não importa qual vai ler, uma tem que ler, né? Certo. E a outra pergunta é o seguinte: quem que define a quantidade de tapetes ou a quantidade de antenas no percurso de uma prova? Porque, por exemplo, eu já vi, você tem ali na largada, passa no tapete, o pessoal solta o relógio em cima do tapete, né? E um na chegada, isso é o básico. Agora, por exemplo, tem casos que você tem um retorno, onde talvez alguém possa cortar um caminho, então... Vocês acho que acabam até sugerindo que nesses retornos tenham tapetes também, né, de antenas ali, né? Quem que define isso? É a organização da prova ou a Cronomax que estuda o percurso? O organizador. Tudo varia de acordo com o orçamento do organizador. Então, ele tem... João, ele analisa o mapa que ele fez e ele já sabe os pontos críticos. E aí vai de acordo com o orçamento dele. Eu tenho... como contratar 3 pontos, acho que na Maratona de Campinas eram 3 pontos de controle. Ótimo, porque aí ele já consegue se proteger nas extremidades, ou pontos de divisão de percurso, que isso é fundamental. Toda vez que tem 2 distâncias, a gente coloca para o organizador, coloca pelo menos um ponto de controle na maior distância, porque o cara se inscreve para os 10, mas ele acaba correndo 5. Quebrou,
tá cansado, Acontece. não tá bem. É normal, não é má vontade, não é má fé do corredor. Então, a gente sempre orienta, mas chega num limite e no final das contas quem define é o cliente, ele que tem a verba e o budget para dizer, não, vamos colocar 5 pontos, ou que nem foi na New Balance Marathon lá em Porto Alegre, ele colocou 1 ponto a cada 5 km. Eu acho que foi a primeira prova que eu vi disso dessa forma no Brasil, uma maratona com 1 ponto a cada 5 quilômetros certinho, né? É dessa forma. Nesse caso é mais para você poder evitar, quanto mais tapetes, menos riscos de erro ou de não captar algum chip você tem nesse caso, né, Joel? É mais a quantidade de tapetes, pelo que eu entendi, então, no caso, ou de antenas, é para você ter menos probabilidade de erro, ou de furo, enfim. Com certeza. Você tem menos chance de furo. Não é que perder pode perder, sempre aquilo. Se o cara não coloca o chip certo, ele tem menos probabilidade de ser lido em todos os pontos, né? Mas quando eu tenho mais pontos de controle, mesmo que perca, isso é legal até explicar, porque às vezes o cara entra no resultado, olha lá, pô, eu passei em todos os pontos de controle, beleza, tô classificado. Só que o cara que está na minha frente está faltando leitura em 1 ponto. O que a gente às vezes analisa? Exatamente o ritmo que ele está correndo. Então, o ritmo que ele está correndo também nos diz se ele passou, nos dá sugestões, né? A gente consegue enxergar ali, não, ele está correndo nessa batida, possivelmente o chip dele não passou aqui, não registrou aqui, mas olha o pace, ele está correndo junto com o atleta de cima. Então, a gente sempre valida. O cara que vai ganhar a premiação, a gente valida normalmente todos os pontos certinho. Legal. E dali para baixo a gente faz uma análise fina, não só sai desclassificando, não tem registro, desclassifica todo mundo, não. Porque senão, depois isso dá muito atendimento pós-prova, né? Do cara, eu corri, manda o GPS e tudo mais. Cara, E essa questão dos pontos, você comentou da prova que teve a cada 5 quilômetros, João. Isso aí ajuda também a ver as parciais, né? Tem atleta que vê a parcial nos 5, nos 10. Se eu não me engano, teve uma prova aqui, eu não lembro se foi o Rio ano passado, não vou lembrar qual prova, que eles tentaram fazer isso, mas acabou não dando certo para a pessoa acompanhar, o familiar acompanhar via aplicativo, né? A Cronomax está com alguma solução dessa, ou já tem isso implantado? De acompanhar o atleta pelo percurso? Ainda está em fase beta, tá? Mas já está funcional. A gente já fez. Começou na SP City do ano passado, só que, obviamente. Isso, exatamente. Não foi Rio, foi a SP City, verdade. Sim, não, na SP City travou tudo o nosso banco. Mudamos todo o dimensionamento depois. Não aconteceu mais de travar, mas está evoluindo a cada dia. O aplicativo se chama Ranking, com U, Ranking. Se for separar, Ranking, aquele duplo sentido. Então, se você baixar, você já consegue ver, acompanhar algumas provas, a gente está fazendo isso pontualmente. É que está evoluindo, não é simplesmente só a aplicação. A aplicação está funcionando, só que agora eu tenho que casar todo o meu hardware, todo o meu equipamento para ele alimentar isso em tempo real, que é o que a gente está trabalhando agora com tudo para ver se na SP City desse ano a gente já consegue colocar uma precisão maior. Show. Um sonho seria ter esse acompanhamento igual Boston, né, João? No tempo real mesmo. Como é que é feito lá? Só por questão de curiosidade. É exatamente igual a gente está fazendo. A gente está se baseando exatamente nesses caras, né, nos modelos. Então não é um GPS, ele é preditivo. É um rastreamento que a gente fala que ele é via cálculo de pace. Então, assim, você largou. Quando você cruza o primeiro split, então, digamos lá no KM5, tem lá o controle. Aí ele vai calcular, da largada até o KM5, ele correu num pace de 5 minutos por quilômetro. Aí a gente projeta o seu pinpadzinho no mapa a 5 minutos por quilômetro, entendeu? Aí ele vai andando. Mas não quer dizer, é aproximado. Quando você cruzar o próximo split, ele atualiza. O segundo segmento, ele aumentou a velocidade. Ele correu para 4,30. Então, ele vai projetar para o terceiro split 4,30. E eu achando que era de KM em KM isso aí, João.
Não é. A gente está também fazendo isso, colocando que aí é o rastreamento via GPS. Aí sim a gente vai ter uma posição de GPS do cara, ele correndo, porém, ele vai ter que correr com o celular, e não é todo mundo que corre com o celular, né? Sim. Verdade. Que ele vai ter que startar a aplicação, dar o play... Pelo tipo de tecnologia, né? E aí os parentes... Oi? Esse, no caso do GPS, é pelo tipo de tecnologia que está se usando, né? Você está usando o GPS diferente de você usar a radiofrequência, né? Bacana. Exato. Vão trabalhar juntos, tá? Uhum. Então, eu quero correr, eu já corro com o celular, gosto de correr ouvindo minha música e tal. Então, abre o aplicativo, entra na prova, você vai lá dar um play na hora da largada. Deu play, pronto, ele está rastreando a sua posição durante todo o evento e aí a gente vai conseguir fazer parciais virtuais, né? Não é parcial da prova. A gente põe parcial a cada 1 quilômetro. Mas aí você não pode considerar nesse caso um resultado oficial, né? Porque, por exemplo, o coleguinha tá lá empolgado na largada, tá com o celular na mão, tá fazendo o seu Instagram, esqueceu de dar start no aplicativo. Perdeu, né? Aí perdeu, né? Não, seria... O que vale é sempre o chip. Show de bola. Seria só para ele ter as parciais do app, que é o que ele teria no Garmin, no GPS da vida, né? Da hora. Vamos dar moral então pra quem tá nos... É legal saber esses detalhes assim, porque, pô, é uma parada que são tantas soluções, mas que na verdade não vai substituir, pelo menos não por enquanto, os meios oficiais, né? Vamos dar moral pra quem tá escutando a gente, tá acompanhando a gente aqui. O Pedrão, o André, lá do Corrida em 2, tá aqui, ó, pedalando e ouvindo o programa. O Pedro tá lá pedalando lá na Sandy é a bicicleta do Pedro. Pedro tava com a gente aqui há umas 3 semanas atrás, falando sobre o Pedro. Ele é triatleta, viu, João? Ele nada, ele pedala, ele corre. A esposa dele, a Karen, também tá iniciando na corrida aí também. Então, salve, meu jovem, obrigado pela sua audiência. O professor Wellington passou aqui no Instagram também. A Lucy Guel, a Bal Cabral, a Carol. Inclusive tem pergunta da Carol aqui, já eu vou mandar. A Cleia 50+, Lins Alves Batista, PB Jairo entrou, Fabrício Moura FM entrou, André Bike 650 entrou, a Milan Transportes 30 entrou também aqui no nosso YouTube. O Caio mandou até um salve aqui, ó, naquele assunto que a gente estava falando sobre preenchimento dos dados. Assessorias, colaborem também. Se você quiser depois comentar alguma coisa sobre isso, João, fica à vontade. E o Chaco TV também mandou assim, ó, colocam nomes que nem é o nome do documento e na retirada do kit dá pau. Isso acontece muito, ô João? Dá muita dor de cabeça pra vocês isso? Cara, às vezes dá, mas é mais isso, né? Entre o organizador pegar a base lá no site de inscrição e passar pra gente, tem um caminho aí de muitas mãos, né? Às vezes. E aí pode acontecer de manipular errado. E aí, escrevi certinho, mas chega lá na hora de retirar o kit, tá errado. Provavelmente no meio do caminho alguém fez alguma besteirinha. Faz parte do show. E o meu pai fez uma pergunta também aqui, João, pra gente, antes dele ir pra igreja. Porque eu acredito que parte dessa pergunta você já ter respondido a questão do número no peito, né? Ele fez a pergunta assim: qual a diferença do chip no cadarço pro chip do peito, né? Aquele que o André mostrou. E aí ele falou assim, por que não de uma espécie de braço, por que não usar um tipo de pulseira ou braçadeira, por exemplo, com um chip pequenininho ali? A diferença seria, como você explicou um pouco aqui, posições de antena ou posição de tapete, né? Como é que funciona a diferença, por exemplo, do chip do peito pro chip de aquele que vai no cadarço? Qual que é a diferença de leitura, por exemplo? Basicamente, por que no pulso não funcionaria? Por causa da composição do nosso corpo. O RFID é inimigo da água, fato, tá? Radiofrequência e água não se conversam. Então, quando você usa o chip no tênis, você faz uma bolinha, né? Isso. Já reparou? Quando você coloca, ele fica em forma de bolinha lá no cadarço e tal. É exatamente para dar distância do seu pé. Se ele ficasse colado no seu pé, ele teria um pior desempenho. Já o chip no peito, a gente costuma colar espuminha. Sabe aquela espuminha branca que até o André mostrou aí agora? É aqueles 2 milímetros
já dão uma distância do seu corpo que tem muita água. Então, Caramba. Agora a gente vai começar a utilizar o chip sem espuma, porque saiu um novo modelo de chip mais sensível, mais potente, que a espuma já não vai ser tão necessária. Então, é engraçado, a tecnologia está evoluindo, e aí dá menos volume. Pensa assim, na entrega de kit. Uma entrega de kit de 1.000 atletas, beleza. O fato de ter uma espuma de 2 milímetros não dá nada. Agora, uma de 20.000 atletas, às vezes dá um volume gigantesco de caixa de número de peito com chip, entendeu? Entendi. Cara, isso é bem legal. E fala um pouco, João, se possível, dentro dessas tecnologias de chip que estão por chegar. O que você pode adiantar para a gente que vai facilitar ou vai melhorar a vida do corredor, vai dar mais segurança e estabilidade para vocês também que estão prestando esse serviço? Como é que está essa parte da tecnologia de chip? Cara, a gente está investindo muito, muito mesmo, principalmente em soluções de software, tá? Uhum. O hardware, a gente está desenvolvendo um hardware novo para funcionar com o nosso traqueamento, que é o nosso rastreamento, né, via preditivo e o do app, né? Até uma coisa legal, não sei se vocês já têm baixado esse app, o Ranking. Tem aí, André? Tenho. Deixa eu baixar, não. Você já chegou a entrar no seu perfil de atleta ali dentro? Não, esse aí eu acho que é aquele de Não? acompanhar o atleta, né? Eu baixei uma vez para acompanhar um amigo nosso. Não lembro se foi numa maratona Tóquio, algum lugar, não lembro. Experimenta aí, cria seu cadastro com o seu CPF e entra no menu resultados, que ele vai mostrar todas essas provas que você falou que correu com a gente. Eu não sei se todas, mas a grande maioria vai estar seu resultado lá. Então você vai conseguir ver todo o seu histórico de provas ali com a gente, né? O tempo que você fez, seu recorde pessoal, o gráfico de pace que você está correndo a cada prova, qual que as melhores João? Colocações. É o Rank Online ou é o Rank Online ou não? Qual que é o aplicativo? É Ranking com U. Ranking com U. Eu vou te mandar. Tá. Depois, pessoal, para quem está só escutando e para quem está assistindo posteriormente, eu vou atualizar esses links depois no nosso site, corridaodemand.com.br. Você vai poder acessar lá, pegar toda a descrição desse programa, inclusive com o link para você baixar o aplicativo. Para quem está escutando no Spotify ou nos demais aplicativos de podcast também, tá? Se não tiver na descrição do programa no aplicativo de podcast, vai no nosso site que esse link vai estar lá para você poder fazer o download, porque infelizmente tem plataformas que não liberam a inserção de link. Então, na dúvida, você acessa o nosso site lá que você vai conseguir acessar e baixar esse aplicativo com mais facilidade. Show de bola. Isso. Eu vou mandar para vocês os links. Uhum. Aí você divulga aí depois. Mas basicamente você consegue ver ali todo o seu histórico de participações, tá? Então, a gente está alimentando aos poucos. A ideia é a gente vai alimentar todos os resultados de pós-pandemia ali de 21 para cá. Que legal. Mas leva um pouquinho de tempo. De tecnologias. A partir do momento que eu estou centralizando nesse ambiente, então esse ranking é uma solução nossa, um software que a gente está criando, onde todos os nossos resultados vão passar ali dentro e eu tenho um histórico seu. Digamos que você sempre, André, eu não sei quais as distâncias que você costuma correr, mas digamos que você normalmente corre aí a um pace médio de 6 minutos por quilômetro. Não, tá? Esse sou eu, o André é abaixo de 4. Enfim, que seja, o Thiagão, a 6 minutos por quilômetro. Se chegar numa prova... Se chegar numa prova em que você, o Thiago, teve um resultado para 4 minutos por quilômetro, que sonho. Isso vai soar um alerta no sistema. Opa, tem fraude. Lá. Possível fraude. Esse cara possivelmente é um homem correndo com chip de mulher, entendeu? Então, a partir do momento que eu tenho esse histórico, eu consigo analisar e dar um alerta pro timer. Ele vai lá e vai olhar o vídeo, porque é algo recorrente que a gente está tentando resolver, Legal. Principalmente em premiações de top 100 ou de faixa etária. Porque quando está todo mundo correndo ali, aquela multidão, é impossível você pedir para a federação, não tem separa como. para mim todos VAR. os homens.
Chama o VAR, chama o VAR. A Iguana faz algo que é legal, que ela coloca o número da mulher rosa. A fonte do número é rosa. Então, se você vê um homem correndo com o número rosa, ele está usando o número de alguma mulher. Ô, João, é fácil de identificar. Mas aí, nesse caso, deixa eu pegar esse gancho, porque isso aconteceu em Campinas. No caso, por exemplo, de um atleta que um homem, ele usa o nome de mulher. Ele se identifica como mulher. Nesse caso, inclusive até na minha maratona de Campinas, o primeiro colocado, se não me engano, dos 10 quilômetros foi a Jennifer, na categoria masculina. Isso. Como é que ficaria num caso desse, cara? Porque a gente tem bastante atleta que participa de provas, né? Nessa situação, ele é homem e se identifica como mulher, ou mulher que se identifica com homem. Nesse caso, por exemplo, a Jennifer, ela correu na categoria masculina, mas o nome dela de peito tava como Jennifer. Como é que fica nesse caso, por exemplo? Pega algum tipo de histórico? Como é que fica? Porque é uma situação que, se não se pensou, precisa começar a se pensar nesse caso, né? Também, não sei. Sei lá. Sim. É algo que vai ser muito discutido daqui para frente, né? Mas no caso dela, ela sempre se inscreve no sexo masculino. Sim. Já teve algumas outras provas de revezamento que a gente identificou. Corre bem pra caramba, corre super forte. Agora, eu não sei como vai se tratar isso daqui para frente, mas, por exemplo, a Maratona de Nova York já tem uma categoria, uma modalidade geral não binário. Que legal. Então, tem geral masculino, geral feminino e geral não binário. E é algo que os organizadores daqui um futuro bem próximo vão ter que começar a pensar isso nas provas, entendeu? E aí fica ali separado. Não me identifico nem com masculino e feminino, você pode entrar no geral não binário. Como vai ser a premiação ali dentro, enfim, varia de acordo com o regulamento que cada organizador quiser definir para a sua prova, né? Isso é importante salientar, a gente sempre segue o quê? O regulamento do evento, tá? Então ele é soberano para tratar sobre tudo, inclusive essas situações, né? Bacana. Isso é legal de passar, que vai ser, como você falou, né? Vai ser algo cada vez mais frequente e a gente precisa se adaptar, né? Bem bacana. Sim. E, enfim, a gente já tá se preparando para isso também. Show. Que mais? De tecnologia que a gente tá indo muito para essa linha da inteligência artificial, né? Que vai dar esses alertas para a gente de possíveis fraudes, para a gente minimizar, eu não digo anular, porque sempre acontece, mas sempre vai ter. A gente vai evoluindo, né? Reconhecimento facial, então a gente também gravando as câmeras e começar a fazer um pouco desse tipo de controle, mas isso é algo um pouco mais para frente, não tem nada para agora. A gente quer usar mais o reconhecimento facial para agilizar a operação de retirada dos kits. Então, que o cara chega, reconhece o rosto, ele já vai lá, pega o número dele, bipa e vai embora. A gente está trabalhando muito nessa parte. E para o organizador, basicamente, a gente quer dar mais outputs para ele de dados da prova, sabe? Hoje o organizador é muito refém de, por exemplo, para ele controlar um acesso na área VIP, ele precisa dar uma pulseirinha de Tyvek, tá? Ou para deixar o seu guarda-volume, às vezes você tem que destacar um picotezinho no seu número de peito. Na hora de pegar a medalha, não tem também, muitas vezes, um destacável que você tira, aí você vai tirar e rasga metade do número. Que raiva! Então, assim, são coisas que para mim não fazem o menor sentido, cara. A gente tem um chip ali colado do ultra tecnológico. Sim. Por que eu tenho que ter um picote para puxar ali, rasgar tudo, né? Então, o QR Code impresso, que eu também posso controlar acesso, entrega de produto, quem gravou a medalha, quem entrou na área VIP, quem tirou a foto no painel de fotos, que a gente também está começando a fazer bastante. Não sei se você já viram alguma prova, fotos com resultado? Na Ayrton Senna Racing Day teve isso daí. Acho que é o pessoal da ASICS que botou. Foi muito legal lá. Exato, então é uma solução que a gente criou no ano passado, foi lançado na Roca, que é esse final de semana, foi a primeira prova que a gente fez, e cara, tá crescendo absurdamente. Na Nike da semana que vem vão ter 2, na SP City acho que vão ser 3 painéis, e agora vão ter mais painéis, entendeu? Começou com um painel para você ir lá tirar sua foto com o seu resultado.
Sempre tem um banner, né, cara? Sim. Na minha Mas cabeça, o painel é muito mais legal. Mas o painel com seu número, então seu resultado ali é mais legal, pô. Ô, Thiago, percebeu que o João, ele respira tecnologia. Esse cara acho que dorme pensando em chip, cara. Nossa, nem fala. Mas Pior que cara, Ô, João, e fala uma coisa para mim, qual que é a maior dificuldade, ou, por exemplo, dificuldade a gente já falou sobre isso, né? Mas como que a sua equipe lida com possíveis falhas durante a prova ali? Uma antena falhou, um notebook falhou, acabou queimou, energia, sei lá. O que você tem hoje de dificuldade numa prova e como que o pessoal lida com isso? Cara, é isso, os backups sempre salvam. Tá? Tudo é redundância, né? Tudo é redundância. Tem finais de semana que tem muitos eventos e aí os backups ficam mais restritos. Mas, em geral, a gente sempre prioriza trabalhar dessa forma. E outra coisa é o suporte online. Então, eu sempre tenho, no mínimo, um técnico de plantão full-time acompanhando remotamente todas as equipes. Então, qualquer apurador que, eu estou com dificuldade para tirar um resultado X, o cara entra na hora, acessa o computador dele, tira o resultado e manda para ele. Está aqui o resultado. E por falar isso nisso, daí João... minimizou muito os erros. Entendi. E hoje até a equipe já está bem treinada, né? Não mudou o software, não mudou nada ali, é mais um evento a cronometrar, né? E não é, né? Porque sempre tem coisa nova. É só ver essa Nike aí com 4 largadas ao mesmo tempo em locais diferentes, chegando num ponto. E a gente pira nessas coisas, cara. Eu sinceramente, eu adoro isso. Eu vou fazer igual teve. Eu não sei se vocês lembram. O troféu Nike, que teve a batalha de assessorias lá na USP. Acho que foi em 2023, 22. Acho que foi 22. Uma pira louca, os caras correndo em equipe, valia a média do atleta, não era o tempo final, era a média do tempo dos atletas, ao vivo. Loucura. E isso aí como é que é? O organizador dá a ideia e fala assim, tem essa necessidade aqui, como você vai fazer, é problema seu, você tem que desenvolver a solução. Assim, esse é o nosso diferencial, a gente se adapta. Mas eu sempre falo, cara, antes de fechar, fala comigo. Porque no caso do troféu Nike, eles já tinham vendido para a Nike, a X3M já tinha vendido o evento. Falou, João, vai ser assim, assim, assado. Eu, cara, mas isso não existe. Nunca vi esse negócio dessa forma. Falei, não, agora tem que entregar, meu irmão. Tá vendido, se vira. Problema seu. E aí você leva para o seu programador, para a equipe de programação e fala, preciso disso aqui. A gente senta na mesa, destrincha, chora e aí simula. Tudo é simulação. Simula, e aí acha o setup que mais entrega aquilo que o cliente quer. Às vezes não vai entregar 100%, mas a gente faz o possível, né? Que legal. É isso. E João, juntando com essa última pergunta aí sobre as dificuldades de prova, né, de quando acontece algum erro, hoje a Cronomax ela consegue fazer quantas provas simultâneas? Ou pela experiência, e quantas vocês já fizeram no mesmo final de semana? Se eu não me engano, eu acho que o recorde foram 11 provas simultaneamente no mesmo final de semana. Mas tudo depende, né, do tamanho de cada prova. Que loucura, 11 provas é loucura. E assim, as provas estão crescendo absurdamente, então a gente tem alguns finais de semana bem críticos. O legal é assim, tem muitas provas regionais, lá no Salvador, Recife, Fortaleza, Brasília, e a gente acaba terceirizando para outras empresas de cronometragem locais. A gente já tem confiança, já mandamos nosso equipamento, ou eles têm equipamentos que a gente confia também. Então a gente trabalha muito em parceria também dessa forma, sabe? Isso eu ia te perguntar. Provas. Porque, cara, não tem por que eu deslocar uma equipe daqui de São Paulo para Fortaleza se eu tenho um cara lá super bom, que atende legal, entrega no mesmo padrão que eu exijo,
O custo beleza, fica ele mais ganha. alto, né? Sim, a gente economiza no custo, consegue pagar para o cara, todo mundo ganha um pouquinho e se ajuda e cresce junto. Então, Inclusive, uma das perguntas é aqui de um seguidor do canal é a área de abrangência. Hoje, por exemplo, se uma organização do Amazonas Manaus, quiser fazer cronometragem, claro que lá deve ter empresa, mas quiser compor a Cronomax, dá para fazer. Aí você vai estudar se você vai mandar a equipe ou se vai ser algum parceiro. Cara, só que acaba não fazendo no sentido, entendeu? Quando eu tenho parceiro na região, eu sempre indico o parceiro, porque se o cara fechar comigo, ele vai acabar atendendo, entendeu? E eu não quero atravessar o serviço do cara, ele já tá lá, já são vizinhos, então conversa entre vocês. Ah, não, mas eu quero que a Cronomax venha para cá. Vai pagar absurdamente Então vamos mudar a pergunta. Se a gente pensar num raio de abrangência, quantos quilômetros em volta aqui você acha que dá para atender bem assim? Olha, no sul a gente atende todo o sul, tá? Então, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul dá para ir. São Paulo, Rio e Minas, um pouco de Minas dá para chegar também. Campo Grande, a gente tem a maratona de Campo Grande esse final de semana. Bacana. Também não é nenhum absurdo, temos equipes próprias em regiões ali próximas. É mais ou menos assim, dali para cima a gente já dá mais prioridade para os parceiros. Rio de Janeiro a gente tem parceiro que faz também. Normalmente eu atendo essas regiões quando é um cliente meu de São Paulo que vai lá fazer a prova, entendeu? Se vem algum organizador dessas regiões que, eu quero fazer com a Cronomax, espera lá, tem um amigo aí, ó, que faz muito bem, você já tentou fazer com ele? Já fiz, não gostei. Não, então beleza, então a gente desloca uma equipe até aí. Agora, não, nunca tentei. Não, então conversa com ele, experimenta, às vezes se vocês dão um match aí, você economiza e o cara também ganha, né? É respeitar o mercado, né? É respeitar o mercado e dar oportunidade também para o pessoal local. E isso é muito legal porque a gente sabe que tem mercado para todo mundo, tem cliente para todo mundo. E quando você se respeita, a tendência de você aumentar os seus negócios é muito grande. Isso é muito legal ouvir de vocês que a Cronomax pensa dessa forma e trabalha dessa forma. E no final a gente vai falar sobre isso, né? Vocês têm outros serviços que eu vejo você, principalmente você nas redes sociais, falando de antena, dando dicas, indicando produtos. Isso é muito legal. Mas antes, vamos dar voz para nossa audiência, meus jovens. O Vitinho passou aqui no nosso Instagram também, Carol Paganotti também. Carol, sua pergunta vai ser agora na sequência. Aguarda aí, jovem. Tatu da Fruta, Dodge Play, Francisco Simões 141, Fabiana de Paula 23 passou aqui, o Jefferson mandou esse recado aqui no nosso YouTube. Eu toda vez que passo nesses tapetes no meio da prova, tento reparar se vai apitar quando eu passo. Aí eu sei que leu. Tem essa, João? E quando não apita, eu logo penso, vai dar ruim. Tapete apita, João? Às vezes a buzina tá desligada, tem que tomar cuidado com isso. Você vai ficar lá em cima e não vai apitar nada. Mas em geral a gente deixa ser acionada. Às vezes o do Jefferson não apita porque ele é... Ele amostradinho. Ele é amostradinho. O Jefferson, João, o Jefferson passa no pace de 3, aí ele quer ouvir o apito ainda no pace 3. Quer ouvir apito, não ouvir nada. Imagina, quando apitar ele já foi, até apitar ele já tá longe. É mesmo, sabe, já? A gente tenta te ajudar, já, mas você corre demais, cara, não tem como, você é muito amostradinho, velho. Ai. Mas, pessoal, é o seguinte, ó, só pra reforçar, a gente sempre faz essa gravação às quartas-feiras, às 20 horas no YouTube. Então, pra você que tá ouvindo a versão já gravada no podcast, toda quarta-feira, 8 horas da noite, a gente tá ao vivo no YouTube. Pra você poder participar, mandar suas perguntas, retransmite também pelo Instagram. Mas o nosso canal oficial é sempre o YouTube. Então você já sabe, o link tá aqui na descrição do programa. Vai lá, clica, se inscreve no canal, ativa as notificações pra você ficar por dentro. Sempre quando a gente agendar alguma coisa, chegar algum vídeo, a gente faz review de prova, te olha o percurso como a gente falou do começo aqui lá da minha maratona de Campinas. A gente tenta ajudar dessa forma. Inclusive, dia 20 eu estarei na Tricolor One e eu vou estar refazendo de novo todo aquele percurso. Eu não sei se é a Cronomax que vai estar lá fazendo o evento.
É? Aí, então, João, se você estiver por lá, a gente vai se ver por lá. A gente vai estar mostrando o caminho, eu sempre faço isso. Então vai ser legal que vamos dar um jeito de conversar lá então, João. Vamos fazer um vídeo lá para trazer pro pessoal aqui. Então você que tá acompanhando, que tá só ouvindo a gente, vai no YouTube depois, acompanha, porque tem conteúdo adicional lá no YouTube também. E pra você que tá assistindo essa gravação ao vivo aqui no YouTube, fique esperto, porque vai ter conteúdo adicional só na versão em podcast também. Então é legal você ficar por dentro de tudo que a gente tá produzindo, YouTube, site, podcast, fica por dentro porque a gente tá trabalhando pra caramba e é legal você participar, deixar o seu like, deixar as suas estrelas aí no aplicativo de podcast que você tá ouvindo a gente. Vai no Instagram, deixa um comentário, deixa um salve lá no direct que a gente olha tudo e é bem legal ouvir e ler a participação de vocês aí também, tá certo? Vamos pra perguntinha da Carol então, que ela mandou pra gente. Ela fez uma pergunta assim, eu acredito que caia mais no sentido mais técnico também da coisa. Ela mandou assim, ó: é feito algum tipo de controle, no caso, como você comentou, né, de aferir nome, gênero, categoria de idade que você já falou, com classificação dos primeiros colocados nas corridas? Tem mais algum outro tipo de controle, no caso, que as regras do estadual, sei lá, as leis deve ter algum tipo de lei algum tipo de norma para poder validar esse procedimento? Tem alguma coisa assim, João, ou não? Cara, a Confederação Brasileira de Atletismo tá estudando criar algum tipo de padronização na cronometragem dos eventos, algo que tá sendo discutido, né? E analisado exatamente para que, pera lá, a gente tem que ter um mínimo de qualidade, de procedimento A, B, C, D e E, porque de um tempo para cá surgiram muitas novas empresas. Então, é normal, à medida que a tecnologia cresce, né, vai ficando mais acessível. Então, hoje, se você entrar no AliExpress, você consegue comprar um leitor RFID que antigamente você só conseguia trazer dos Estados Unidos. Enfim, você consegue ter acesso a isso. Então, acaba que muitas vezes a pessoa... eu vou começar a fazer cronometragem. Trouxe um kitzinho da China, peguei um software X e sou uma empresa de cronometragem e vou prestar serviço. Beleza, você pode conseguir fazer, vai ter aquela curva de aprendizado normal, só que isso acaba muitas vezes manchando ali o mercado, né? Então, erra, dá problema e não sei o quê. Então, mas isso é normal, tá? Isso sempre vai acontecer. Faz parte do show, né? Faz parte do negócio. É só isso. Quando for buscar alguma empresa para contratar, tem N empresas que estão aí no mercado há vários anos fazendo, consulta quem já é atendido por ela, é o que a gente normalmente recomenda, né? Bacana, show de bola, é isso aí. Jovem. Mas o problema maior disso tudo, João, pelo que eu vejo assim, é um organizador pegar uma empresa muito nova, se aventurando ou começando agora e não fez todo esse ensaio que você já teve, todas essas dificuldades e problemas que vocês desenvolveram aí, né? E é uma responsabilidade grande você entregar um resultado final, né? Pode dar um problema e você, no final de uma prova dessa, não ter o resultado fiel, né? É um risco. Às vezes, por conta de orçamento reduzido, o organizador acaba tendo que recorrer a isso, mas é difícil, porque quando o cara está organizando uma prova, ele quer colocar tudo do bom e do melhor na prova, porque normalmente é como se fossem filhos, né, para os organizadores do evento. Então, e o resultado, ele sabe que no final é aquela cereja do bolo, que você pode fazer tudo lindo, maravilhoso. Chegou na hora da premiação, se começa a pipocar problema, gritaria no palco, cara, isso é o pior dos cenários. Então, ele não quer isso para ele, para os patrocinadores, para ninguém. Mas, infelizmente, às vezes isso pode acontecer. E como é que funciona isso, João? Existe uma auditoria? Quem faz essa auditoria? É a própria Cronomax ou existe um auditor externo que vai lá para checar os tempos e ver? Existe isso numa prova? Até, vamos supor assim, por questões de premiações, né? Tem provas que dão premiações de valores altos até.
Existe alguma auditoria, alguma fiscalização? O órgão responsável é sempre a Federação de Atletismo local, tá? Então, principalmente nos gerais, tá? Em premiações de amadores, que a gente chama de faixa etária, categorias, não tem como a federação validar esse tipo de resultado. Mas geral, que vale premiação em dinheiro, obrigatoriamente eles têm que ter um permit da federação local para organizar a prova, seja bronze, ouro, tem os World Athletics, né? Os labels ali da World Athletics. Então, cada nível disso tem X coisas que eles precisam entregar. Então, essas provas aí com o label da World Athletics, tem que ter um ponto a cada 5 km. Eu não sei se é obrigado a ter doping, tem que ter câmara de chamada para o atleta de elite poder acessar a área, vai ter que ter controle de tênis, se ele está usando tênis que é permitido ou não. Então, tem sim essa validação e o órgão responsável é sempre a federação. Então, a gente sempre trabalha muito próximo da federação. A gente gera o resultado, leva para o árbitro e aí eles vão homologar o resultado. Realmente esse cara foi o primeiro, esse foi o segundo, esse foi o terceiro. O delegado assina e pronto, a gente tem uma via oficial, posso liberar o resultado para premiação. Tá? Mas isso só para os gerais, né? Elite, geral, e aí eles acompanham bem de perto. Agora, o amador, a faixa etária, vai o que está no sistema que a gente divulga. Bacana, é mais as provas maiores, então, né? Legal. Sim, acho que é de primeiro a terceiro, primeiro a quinto, dependendo da prova, né? E eu tenho uma pergunta aqui do Instagram, João. Pode falar. Uhum. Não, é isso aí. De primeiro a terceiro, primeiro a quinto, dependendo da prova, né? Tem uma pergunta do Instagram aqui, é do César. Seguinte, ele pergunta aqui sobre aqueles... Ele fala que é fiscal, mas eu não sei se o nome é fiscal. E se é da Cronomax ou se é da organização. Geralmente, em alguns pontos da prova, o pessoal com a prancheta, anotando o número de peito, ou às vezes passa até um motoqueiro com alguém anotando o número de alguém, assim. Isso é para alguma conferência de vocês ou é o pessoal da organização que está fazendo uma checagem? Cara, os motoqueiros normalmente pode ser gente da federação, que eles vêm controlando a prova inteira, com o batedor então e vão... Pode ser árbitro. Árbitro da federação. Agora, staff com prancheta anotando, cara, é uma conferência, às vezes se você não tem um orçamento para conseguir pagar um ponto de cronometragem adicional, você bota lá alguém anotando, se alguém reclamar e tiver alguma dúvida, você olha para a prancheta e vê, opa, esse cara passou aqui ou não. Mas acaba não sendo não é funcional, sabe? Na hora da prova você não tem tempo para fazer isso. Não tem como, né? De ir lá procurar na prancheta. Não dá tempo. Deixa eu ver se seu nome tá aqui, É difícil. É difícil, mas, assim, quebra um galho para os primeiros, entendeu? Se fossem os 20 primeiros masculino e feminino, dá para comparar. Agora, o 100º primeiro, como. Já era. Não consegue, Moisés, não consegue. Muito legal. Galera, só lembrando também que agora como a gente tava... Vamos aproveitar para tomar uma água aqui também rapidinho. Agora, como nós voltamos pro Spotify, a hospedar pelo Spotify, enfim, coisas técnicas... Tem caixinha de pergunta no Spotify pra você também mandar e depois a gente manda pro João, ele responde e a gente manda a resposta pra vocês aqui nas redes sociais, grava um vídeo, sei lá. Se ficou alguma pergunta que você que tá escutando aqui o podcast não participou ao vivo, mas quer perguntar, manda que a gente manda pro João, depois a gente publica a resposta dele, grava um vídeo, enfim, chama ele de novo pra voltar, tá bom? Então, você que tá escutando o podcast no Spotify, lembra que tem uma caixinha de pergunta e para você poder mandar o seu salve, fazer comentários sobre o episódio, que a gente vai começar a ler esses comentários também, tá, galera? Só pra eu não esquecer, porque o tiozinho aqui também, além de perder os cabelos, às vezes esquece de dar algum recado. Aí, João, a galera vem puxar, você não fez minha pergunta. Porque você não mandou meu recado. Aí já sabe, né? Mas, enfim, recados dados, João, eu queria te fazer uma pergunta bem curiosa agora. Teve algum caos interessante, desafiador, algo que você falou assim, caramba, pra essa prova aqui vai ser tenso, ou alguma coisa bem inusitada que aconteceu numa prova que você
que você queira compartilhar, já pra gente ir pros minutos finais dessa live, antes da nossa vendeção de jabá aqui, que também vai ter, óbvio, sempre tem. Tem algum caso, algum desafio que você fala, cara, isso aqui, seja engraçado, seja sério, enfim, alguma coisa que você consegue compartilhar com a gente aí pra poder entender também o lado de vocês, porque vocês estão ali trabalhando, é um trabalho difícil, a gente já entendeu que não é tão simples assim, não é um trabalho que acontece sábado e domingo, que tem toda uma programação semanal que acontece semanas antes da prova, meses antes de uma prova, mas sempre tem alguma história que acontece na hora da execução. O que você consegue lembrar aí pra gente poder participar um pouco desse momento com vocês aí? Vixe, cara, história que não falta, tem história pra caramba. Agora, história engraçada. Fazer um podcast só de história. Nossa, tem história pra dar e vender. Né? Teve uma vez no Xterra que tem as provas de natação se chamam swim, né? Swim de 3K, swim de 1,5. E era uma menina da organização nova e pediram para ela, ó, vai lá na cronometragem e pega o resultado do geral do swim. E aí ela chegou lá na nossa tenda da cronometragem e pediu, ó, preciso do resultado do geral do swim. Aí a gente já tinha gerado esse resultado, já estava publicado para os atletas lá no painel. A gente, não, já está lá no painel, a gente já colou no painel para a galera poder conferir. Aí ela foi até o painel, consultou o resultado e voltou. Não está lá o resultado do geral do swing. Mas como não está lá? Fui eu que colei. Aí, fui eu não, era o César, nosso técnico. Aí o César foi lá com ela. Aí ela apontou para o resultado, ó, cadê? Não tem nenhum Geraldo. Ela estava procurando Geraldo, o nome do atleta, Geraldo. Ela falou, não. Ela falou, não, guria, não é o Geraldo. É geral do swing. Esse aqui, ó, resultado geral swing. Ela não ia achar nunca, coitada. Voltamos naquele assunto, né? Coloca o nome direito, né? Procura o nome direito. Caçando Geraldo. Isso foi engraçado. E de desafiador, cara, eu acho que sem dúvida tem duas provas que eu digo assim, que foram muito desafiadoras, que é o UTMB do ano passado, lá em Paraty. Não sei se vocês acompanharam o trail. Não. Sim. Foi um desafio gigantesco pra gente. Pontos de cronometragem, tinha um ponto que era o menino técnico era 4 horas de trilha no topo do pico. Eu não lembro o nome do pico agora, pico do Taquari, eu não lembro. Mas 4 horas de trilha, ele com a mochilinha, as coisas, dormiu, passou a madrugada no topo da montanha para fazer a crono lá em cima. Nossa. Viu mas tem sua luta, mas tem também seus benefícios. Ele viu ali uma noite de incrível, um céu estrelado, viu o nascer do sol ali, e os atletas correndo ali toda a madrugada. Eram, acho que, uns 13 pontos de cronometragem. Caramba. Ao mesmo tempo, a gente teve que integrar o nosso sistema com o sistema da França, lá do TMB. Então, foi um desafio grande para poder alimentar o sistema de tracking deles. E absurdo, algo totalmente fora de sério que eles têm lá. Também coisa desde os anos 90. Sim. Eles já fazem isso, né? Bastante tempo. Foi um desafio grande, 36 horas de cronometragem, sofrido. E nesse caso de trail que você falou, a cronometragem fica sempre nos pontos mais altos. E aí não tem como, aí tem que ser antena mesmo, né? Que você aponta pra baixo ali. Como é que é feito, cara, nesse processo aí? Só pra gente poder entender um pouquinho. A gente pode até depois combinar de fazer um programa só pra falar só sobre trail, que eu acho que a gente tem uma amiga em comum aqui, a Bruna, corredora de Batuque, que ela ama muito trail. Então é legal entender esse processo, né? Vamos ver se a gente marca depois pra falar só sobre isso. Sim, triatlo. É um mundo à parte. Então, assim, normalmente é difícil o organizador de trail que coloca ponto de controle, porque a partir do momento que o cara entrar na trilha, ele não vai sair da trilha, ele não vai tentar cortar caminho, sabe? Ele vai se perder na mata. Não é maluco, nesse sentido. Mas
nessas provas específicas, é mais para ter parciais para divulgar e por segurança. Então, eles controlam tudo, os tempos e movimentos. Então, o sistema dos caras, ele vai dando um gráfico assim, ó, de onde é que estão os atletas. E ele vai acompanhando a prova inteira, assim, ó, na linha. Onde é que está o bolo dos atletas, quem que é o último. Então, é muita segurança, né, nesse sentido de saber onde cada atleta está. Óbvio, alguns pontos distantes a gente não consegue levar antena de cronometragem, maleta, sistema. Aí tem que ser com aplicativo ou pistolinha de RFID. Tem outras soluções mobile, né, que a gente consegue fazer a crono sem precisar levar tanto equipamento. Que bacana, que acaba show. se usando disso. Mas é desafiador. E o outro é o Letap Rio. O Letap Rio teve esse final de semana agora, eu estava lá, mas esse final de semana foi tranquilo. Agora, os dos anos anteriores era bem complexa a prova, sabe? No sentido de cronometragem. Os caras sobem. Conhece o Rio? Vocês conhecem? Não, o André é o cara que mais viaja aqui, ó. Eu só vou na Zona Leste aqui e tal. Qual que é a prova, João? Desculpa. Letap Rio, prova de ciclismo. Ciclismo de estrada. Ciclismo de estrada essa eu não conheço. Eu acho que talvez o Pedro que talvez tava no... João, a gente vai te chamar de novo aqui. A gente vai te convidar para trazer. A gente já 2 motivos para poder te trazer de volta. Uma para falar só sobre trail, que eu acho que é legal falar sobre esse tipo de prova. E o trabalho que vocês têm nesse caso, nesse evento, com mais detalhes, e falar sobre a prova de triatlo, por exemplo. Porque o Pedro é um cara que ele nada, que eu te falei no começo, ele até estava aqui treinando com a gente, que eu ouvi no programa, ele nada, ele pedala e ele corre. Então eu acho que é legal também de falar, porque muda totalmente o processo de vocês, o trabalho de vocês para esse tipo de categoria, né? Uhum. Então, totalmente. Então o senhor está convocado, com todo respeito, a voltar aqui para a gente poder falar sobre o assunto. Acho que vai ser bem legal. Ô João, e acho que é uma das perguntas saideira aqui. Nesse caso que você falou da cronometragem nesses pontos mais remotos, né? Uma coisa é por segurança que você comentou, que assim, eu acho que se o atleta não passar até tal linha de corte, a organização já toma suas providências, né? E para você levar lá, tem hoje acesso por bateria? Como é que vocês fazem isso? Porque você vai precisar do notebook, a antena deve ter uma alimentação também, né? Como que você leva esse backup de bateria? Cara, tudo depende, entendeu? Dá para chegar no ponto de carro? Ótimo. Destaca dentro do carro bateria, inversor, Starlink e estamos online. Agora não dá para chegar de carro. Aí a gente tem que ir para os mobile. É um celular, é power bank na mochila, leva 2, 3 power bank e aí a internet tem que ver, vai dar sinal. Então, assim, essas provas muito específicas, o organizador já tem tudo mapeado. Esse ponto aqui tem sinal da Vivo, esse ponto aqui tem sinal da Claro, das outras. Então a gente já vai muito ciente. E aqui tem que colocar Starlink. Starlink está abrindo um leque ótimo para o trail em geral aqui no Brasil. Então, locais antes que a gente não conseguia ter sinal de nada, a gente coloca um Starlink, você pode fazer uma live do topo da montanha, transmitindo para onde você quiser. Então, isso também é uma coisa, viu? Às vezes as pessoas colocam como, a gente é atrasado no Brasil, a cronometragem do Brasil é atrasada. Não. Tem muita coisa que a gente está conseguindo tirar do papel agora por causa do advento aí do 5G. Isso que eu ia falar. Tá melhorando. Pelo que você está falando, a margem de radiofrequência que vocês usam, por ser RFID, é a mesma banda do 5G, né? Porque quando teve essa migração da TV digital, que ela foi subindo as bandas, ficou bandas de frequências disponíveis que é possível trabalhar ali, né? Ou não tem nada a ver? Não necessariamente, porque o RF nosso no Brasil aqui, ele trabalha abaixo, 902 a 928, a faixa de operação não é nada a ver com 5G. Eu digo, é mais assim, esse negócio da gente ter conexões, tá totalmente com os pontos integrados, depende de internet, e a gente
oscilava, tinha as regiões que não tinham 3G, 4G, e agora com 5G dando essa alternativa, a gente pode explorar esse rastreamento preditivo. Legal. Na Maratona de Boston tem há 1000 anos. Eu sei, mas lá eles já têm uma internet mais estável há muito mais tempo do que a gente tem aqui. Então não se trata de limitação. Às vezes é isso, tá melhorando a tecnologia e aí a gente consegue, vamos evoluir também. É bem isso. O pessoal acha que a radiofrequência é igual em todo lugar, nem sempre, né? Na Noruega, por exemplo, FM lá, os caras aboliram, liberaram para outro uso a frequência de radiofrequência lá. Lá é tudo, eles chamam de, não é rádio digital, como é que chama lá? É uma espécie de rádio digital, mas o rádio lá na Noruega, por exemplo, você ouve e vê a imagem, como a gente faz pela internet hoje, a gente usa a internet, lá os caras é por uma certa frequência de radiofrequência, que eles têm essa tecnologia lá. Então, tudo depende de um monte de coisa. Inclusive, era para essa tecnologia de transmissão de rádio de som e imagem, através do modelo de rádio que a gente tem aqui no Brasil, ter chegado pra cá também, mas por questão de custos, né, você tem que mudar uma porrada de coisa, antena, transmissor e tal, eles aboliram, foi quando começou essa transição de bandas, vamos colocar o 5G, o 4G, vamos tirar a televisão daqui, vamos colocar ela pra uma outra frequência e tal, aí cancela o AM, vai só pro FM, então... Por isso que eu te fiz essa pergunta, né? Porque quando cancelou o AM por causa das ondas de avião, essas coisas todas, dava muito problema, né? Então foi, se subiu, se liberou frequência, talvez eles estão atuando por ali, porque tá vago, né? Mas enfim, é bem... Outros assuntos técnicos, vamos trazer o Jude, que é o técnico de radiofrequência de lá das rádios da Paulista, para conversar. Vamos trazer o João. É isso aí. Cara, muito legal esse bate-papo. Fala, Andrezão. Thiago, caiu uma pergunta aqui de última hora aqui, vou aproveitar. Tá igual? Eu vou ter que fazer essa piada. A pergunta tá caindo igual Corinthians, né? Esse, Thiago. Thiago, não fala assim que a gente vai perder a audiência, cara. A gente vai perder a audiência dos Palmeiras, porque a gente foi fazer a corrida em Santo André, né? Aí meu cunhado, que é corintiano, tô lá fazendo vídeo, registrando a prova, aí ele vai e me solta: Palmeiras não tem mundial. Aí uma galera atrás: Palmeiras não tem mundial. Já perdemos uma parcela da nossa audiência. A gente ama vocês. Mas vamos lá. Ô, João, acho que é saideira aqui, ó. O Rogério perguntou o seguinte, de curiosidade também. Ele fala aqui nos primórdios, aqui na época dos dinossauros, como que era a cronometragem? Você que vive isso, né? Como é que era isso? Eu também tenho essa curiosidade de, muito no passado, eu sou da época do chipzinho de plástico lá com 4 furinhos, né? Mas antes disso, você tem história disso, de como era? Cara, a gente fez isso para um evento no ano passado. Eu fui atrás de pesquisar história, tô louco para montar um museu da cronometragem. Então comecei a garimpar um monte de equipamento antigo, sabe, de crono. Legal. Tem uma meia dúzia lá guardadinha, esperando a gente fazer uma sala lá bonitinha. Mas aí a gente foi atrás de estudar um pouco. E basicamente, nos anos 80, se usava... Eles faziam no espeto, né? Eu dizia o espeto. Era como se fosse um espeto, assim, de pedido, né? Que os caras do restaurante colocam o pedido em cima. E eles, no número de peito, eles plasticavam, ou o cara corria com uma senha. E cada um corria com uma senha que era o número de peito. Como se fosse o número de peito. Sim. Quando ele chegava, ele dava o número de peito, o fiscal vinha e colocava no espeto. E vinha colocando na ordem. Então, na ordem que entrava no espeto era a classificação. Aí ele pegava desse espeto aqui, tirava essas senhas e colocava numa caixinha. Mano, e aí o cara, um outro e pegava nessa ordem e digitava no computador, né? Aí o primeiro sistema informatizado que fez isso foi da ShipTime. Eles são os pioneiros nisso, na cronometragem do Brasil, né? Lá nos anos 80, eles fizeram um programa de computador onde ele pegava isso. Do Sérgio Miller, né? Colocava aqui o número. Isso, Miller. E aí tinha, se não me engano, era o Chronomix, eu não lembro o nome do equipamento que eles usavam, que ia fechando o tempo. Então um fechava o tempo e o outro tinha a ordem numérica. Pronto, eles casavam ali
e batia a fitinha do tempo com a classificação e dava ali. O duro era quando o cara tava tirando o espeto e deixava cair no chão. Aí já era. Aí, Eles falavam que acontecia isso. Aí a merda agarra com força. Aí o filho chora e a mãe não vê. Cara, É mas olha só, terrível, você velho. imagina o quanto isso evoluiu. Estamos falando de 40 anos, 44 anos, né? Nossa, Nessa época aí, provavelmente ainda era aquelas tela verde ainda, os computadores de tela verde, cara. Ó, 486, 386. Olha os caras entregando as Os idades aí. IBM, os IBM, os Aptiva da vida, velho. Você tá doido. Mas é isso, senhoras e senhores. João, é um prazer enorme te receber aqui. Eu queria deixar esses minutos finais para você deixar os contatos da Cronomax, se quiser conhecer melhor, que quiser entrar nesse mercado. Eu sei que você tem um trabalho bem bacana, onde você indica produtos, essas coisas, dá bastante dicas. Se tiver curso aí também, cara, agora é a hora, o microfone tá aberto para você dizer o que você quiser e fica à vontade, meu jovem. Cara, agradeço, André, Thiago, obrigado aí pela oportunidade, tá? Como eu falei, não costumo participar muito de lives assim, por não ter esse hábito, enfim, não ser muito convidado. A gente é muito dos bastidores, normalmente, quando tudo dá certo, ninguém lembra da gente, né? Mas aí que é bom, né? Aí que é bom, né? Se deu tudo certo e ninguém lembrou, Exato. Tá tudo certo. Eu trabalho com edição. Perfeito. Ninguém fala nosso nome. Agora dá uma vírgula errada, nossa. Aí todo mundo é lembrado. Então é legal quando não fala nada, né? Sim, pra gente é uma... Exato. Mas é legal, agradeço muito. A gente vai abrir em breve, daqui a pouco tempo, a gente deve abrir um cadastro no Instagram para novos timers. Então a gente quer preparar uma nova safra de timers aí para próxima, ainda para o segundo semestre, já visando a próxima temporada, né? Legal. 2025. Temos um curso de cronometragem na Hotmart, mas a gente vai fazer um novo, tá? Então espera sair o novo, a gente vai divulgar tudo bonitinho. Estamos crescendo, buscando oportunidades em outras regiões, mas ainda não temos um modelo de negócio definido para fora do eixo São Rio-São Paulo aqui, que a gente já atua. Então a gente está desenvolvendo isso. Novas tecnologias, cara, eu sou apaixonado por tecnologia, respiro isso 24 horas por dia, então tem muita coisa boa chegando. Minha sugestão baixem o ranking, o aplicativo, faça seu cadastro ali bonitinho, porque quem tiver cadastrado ali vai pegar o kit mais rápido, vai bater a foto mais rápido, vai ter um controle melhor ali durante o evento e vai ter todo o seu histórico de provas organizados, catalogado bonitinho ali. A ideia é ter exatamente o teu currículo de provas, né? O traqueamento está vindo, já é uma realidade, logo vai estar bem mais maduro, você vai ver muito mais provas. E, cara, tem muita coisa boa, não posso falar, mas daqui a pouco tempo vocês vão estar vendo aí. Eu acredito que no ano que vem a Cronomax já vai dar um salto de pelo menos uns 100% no nível das coisas que a gente está entregando, entendeu? A gente já entrega algo legal, mas tem muita coisa boa, muita ideia rolando e vamos se arriscar, né? Quem não se arrisca fica parado no tempo e a gente tá aí para isso, beleza? É isso. Meu contato. É isso aí. Isso, manda o contato. Eu vou deixar, manda aí. Posso passar, né? Eu te passo ou posso falar aqui? Eu não sei, falo você que sabe, o que telefone, e-mail. O que você quiser, cara, o que não tiver aqui na descrição eu já coloco aqui, então fica tranquilo. Pode Instagram, procura a gente no Instagram, manda ali a mensagem direto. Eu mesmo acompanho todas as mensagens, tá? Então, eu tô ali full time, pode mandar, a gente responde. Caso demore é porque eu tô dormindo. As poucas horas que a gente dorme é isso, mas a equipe tá unida, a gente vai crescer e a gente precisa muito de pessoas novas, tá? Isso aí é nosso gargalo, como sempre. São timers, novos timers que queiram. Tem seus empregos de segunda a sexta-feira em N áreas, não vou nem falar aqui, mas na educação física, tem empresário, tem engenheiro, tem
tudo que é área. Tem lá no seu escritório de segunda a sexta-feira, lá enchendo o saco. Enchendo o saco não, trabalhando, e de final de semana viaja, vai fazer cronometragem, evento, e ganha uma renda extra. Então, é ótimo para todo mundo, né? Não fala isso não, meu jovem, que eu tô estudando educação física, eu vou bater lá na Cronomax pedindo estágio lá. Falei, ó, tem alguma coisa aí, Jô? Então, bora fazer crono, pô. Bora. Conhecer os bastidores das corridas. Bora, eu topo depois. Vamos conversar melhor sobre isso, meu jovem. Vamos conversar melhor sobre isso. Mostrar um pouquinho também como é que funciona todo esse trabalho, que é bem legal a gente entender como é que funciona esse mundo. E, cara, feliz demais de ter você aqui. Obrigado mesmo. O Instagram, o site da Cronomax já tá aqui na descrição do programa. As demais informações a gente vai colocar pra vocês aí. E acho que é isso, né, meu jovem? Fala aí, Andrezão, você tem algum recado final? É isso aí. Não, eu ia perguntar pro João agora. O João, você comentou sobre a questão de baixar o aplicativo lá, que já vai ter... você já tem alguma prova aí que vai ter algum simulado, algum teste? Ou já vai ter valendo essa retirada de kit via aplicativo? Como é que tá esse cronograma de implantação desse sistema? Vai ter na Nike já vai ser nesse novo sistema. SP-City. A partir de agora, basicamente, todas as provas já vai estar nessa nova plataforma. Vai ter uma interface até para o organizador como opcional, se ele quiser que o atleta possa fazer troca de modalidade, troca de titularidade, isso tudo vai ser online, você vai poder acessar e fazer isso durante a semana. Então, tem muita coisa legal que vai chegar para facilitar a vida. Esse negócio de, eu vou lá pedir um jeitinho lá para o cara da entrega de kit, troca minha modalidade. Não, vai ter um procedimento, você vai num totem, faz lá, paga a taxa que ele vai colocar, faz a troca bonitinho. Enfim, a gente está tentando aperfeiçoar bastante essa entrega, controle de produtos, entregar em mais de uma loja. Não ficar necessariamente, tem que ir lá na Decathlon do Morumbi retirar o kit. O cara que é aqui da ponta da Zona Leste é longe, não dá para pôr lá na Decathlon do Morumbi e aqui também na Marginal, em 2 locais diferentes. Então, vai ampliar o leque de facilidades, de possibilidades para o organizador, sabe? Melhorar a experiência do atleta dele. Que bacana. Muito legal. A prova da Nike, Thiago, já tá mais em cima aí. Não sei se o canal aqui consegue acompanhar, mas a da SP-City a gente podia fazer uma cobertura em cima disso. Também nós estaremos lá correndo, já marcaremos presença no quilômetro 41 e já vamos passar lá para ver como é que funcionou isso daí de perto, né? Exato. Exatamente. Ótima prova. Acompanha tudo. Vão ter 3 telões para tirar foto de resultado. Eita. Você vai poder tirar foto comparando o tempo com o do coleguinha, vai tirar foto com a atleta 2, vai ter tipo um UFC assim, versus o resultado de um do outro. Tem várias coisas legais ali. Então, para quem vai na SP-City, então, já se prepare, já se programe para tirar bastante foto, para além de se divertir durante a prova, né? Mas também curtir esses painéis aí, aproveitar de tudo que a prova oferece. E também, lembrando, né, gente? O número do peito é no peito, não é na perna, não é... O nome já diz, né? Número de peito. Peito é peito. Mas é isso aí, viu, João? Quero agradecer aí a presença do João. Obrigado por aceitar o convite desse canal, né? A gente busca sempre trazer informação relevante para a corrida, seja de um fisioterapeuta, de uma nutricionista. E aí, quando o Thiago veio com a ideia da Cronomax, falei, por que não, né? Quem não tem curiosidade para saber como é que funciona por detrás disso, né? Da retirada e tal, e saber para onde está indo toda essa tecnologia. Então, assim, agradecer por ter participado, ceder seu tempo aí com a gente, né? E agradecer o pessoal que acompanhou aqui pelo Instagram, pelo YouTube. Lembrar para o pessoal se inscrever no canal, deixar o like lá, deixar os comentários, porque isso aí aumenta o engajamento do YouTube e vai aparecer para mais corredores, compartilhar nos grupos de corrida, nas assessorias, né? Para a gente estar sempre trazendo novidade aqui para o pessoal. É isso aí, senhoras e senhores. Lembrando também que a gente está com o nosso site online, é só acessar corridaondemand.com.br. A gente vai trazer mais informações. João, sempre que tiver qualquer novidade, que você quiser compartilhar, o canal tá aí à disposição.
para poder ajudar a espalhar essa informação aí. Então conta sempre com a gente, qualquer novidade, se surgiu alguma coisa interessante que você acha que é legal falar, dá um toque pra gente, a gente tá aí à disposição. Vai ser sempre muito, você, a empresa, vai ser sempre bem-vinda aqui no podcast. E é isso aí. Tamo junto, deixa eu ver que pintou um comentário aqui no YouTube, deixa eu ver o que é. Ah, a Carol batendo palmas aqui, ó. Palmas. É isso aí. E é isso, gente. Agora a gente vai finalizar então esse programa, agradecendo a todo mundo que participou, que mandou o seu salve. Deixa eu tirar aqui as mensagens, que eu faço tudo aqui. Eu estouro pipoca, eu organizo a live. Cadê? Perdi até o negócio aqui, não é nessa tela. Aqui tirei, boa, agora foi. É isso, é um monte de tela. Nós que somos homens, a gente só consegue fazer uma coisa de cada vez. Aí você tem 30 telas. Mas é isso, gente. A gente vai ficando por aqui, então. Pra quem ouve nas plataformas de podcast, deixa os seus comentários. Segue lá o Corrida on Demand. Segue lá a Cronomax também. Já tá o Instagram e o site deles aqui aqui na descrição do programa. Se faltar qualquer link, vai no nosso site que tem lá também. Agradecer a todo mundo que passou no Instagram. Quem mais apareceu aqui? O Davi Alves Correia 4, o Everaldo, homem das maratonas, passou aqui também. O Daniel Almeida Rádio, Edmar Corredor, o Léo Bom Tempo também passou aqui. Mentor Rafa 01, o Jefferson passou aqui no nosso Instagram também. O Will Santos passou aqui. A Carol Z chegou agora. A Carol Lima mandou um valeu, João. É isso aí, ó, coraçãozinhos aqui, ó, e o músculozinho, é isso aí, meu. Vamos ver se a gente consegue depois, como eu vou estar na Tricolor One, vamos tentar fazer alguns vídeos lá, mostrando esses trabalhos também, na SP City também. Eu vou tentar comparecer lá na Nike para poder acompanhar como é que foi a corrida. A gente não vai estar correndo dessa vez, mas vamos tentar aparecer lá para conversar com a galera, gerar bastante, mostrar para quem não foi como é que foi a prova, enfim. É isso, a gente tá trabalhando bastante para que vocês tenham bastante conteúdo sobre corrida e vamos trazer mais pessoas aqui pra gente trocar uma ideia. E João, pode se preparar que sempre que possível, se a agenda estiver liberada, vamos te avisar com antecedência para você estar aqui com a gente de novo. Foi muito legal e a gente espera aí somar sempre com vocês aí, tá certo, meu jovem? Eita, ficou mudo o seu microfone, João. Eu acho que acabou, ou acabou a bateria do... Enquanto o João arruma o áudio dele ali, galera, no Spotify vai ter uma caixinha de pergunta para você poder deixar o seu comentário lá. Agora voltou. E se caso você que ouve a gente não tá ouvindo pelo Spotify, você pode deixar o seu comentário lá no post do Instagram ou também lá no nosso direct que tá sempre aberto. Agora sim, João, agora sim a gente te ouve de novo. Não, tô à disposição, pô, é só chamar, avisa aí quando quiser, tranquilo. Tô à disposição, para mim curti bastante e é legal compartilhar, tem muita coisa pra gente falar e, enfim, vamos evoluindo, como sempre. É isso aí, senhoras e senhores, mais novidades da Cronomax a gente traz pra vocês aqui em breve. A gente vai ficando por aqui, Andrezão, brigadão mais uma vez, meu jovem, manda um beijo pra família, tamo junto. João, obrigado de novo, você é demais, cara. E eu vou ficando por aqui, subindo essa trilha maravilhosa, a gente volta na semana que vem com mais um Corrida on Demand. Já sabe, se inscreve no YouTube, inscreve no YouTube, deixa o seu like, ativa as notificações, vai no Instagram, é isso aí, vocês já sabem de tudo. Vamos que vamos, vambora!